É um prazer enorme estar com você aqui, Marcelo. Muito obrigado pelo convite também, Daniel, e a organização aqui do evento. E minha missão aqui é um pouco falar para vocês do processo de planejamento da cidade, mas não posso perder o gancho que o Marcelo traz, né? Que traz essa questão da evolução demográfica, da evolução da transição que a cidade vem passando, da demografia da cidade, como um dos grandes pontos de reflexão que a gente tem que fazer, né? E aí, endossando as palavras do Marcelo, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que estar com uma atenção muito especial. O Rio de Janeiro, ele é uma cidade em um processo de envelhecimento muito acelerado, muito rápido, e como muito bem o Marcelo falou, a nossa juventude, apesar de a gente ainda ter uma proporção, 1,5 milhão de jovens, como a Natália comentou, esses jovens estão cada vez mais concentrados em áreas periféricas, em áreas vulneráveis, em áreas que demandam e dependem de uma atenção muito especial do poder público, da cidade, da prefeitura, né? De outras instâncias de poder. Então, eu acho que o desafio está muito claro nos nossos processos de planejamento e na nossa forma de atuação como servidores da prefeitura, como técnicos, como cidadãos e cidadãs, né? Eu acho que a gente tem que ter um olhar muito atento a esse processo de transição demográfica. Eu acho que a gente precisa ter uma atenção especial para os jovens, até para que a gente possa ter políticas muito direcionadas para o jovem, que a gente permita essa juventude ter um processo de crescimento sustentável, inovador, que possa agregar um processo de valorização da cidade como um bem de todos e todas, né? Então eu acho que esse é um ponto muito central. Como é que a gente vai estar dando luz a essa juventude? Como é que a gente vai estar fortalecendo não só a questão da empregabilidade, mas da capacitação, da atenção especial às vulnerabilidades, e especialmente nessas áreas mais periféricas e mais vulneráveis, que é onde estão esses jovens concentrados, como esses estudos, e como o Marcelo propriamente falou. Então isso tem que estar na pauta, e isso deve estar na nossa preocupação aí diária. Enfim, tem várias pessoas aqui que já estão aí no dia a dia da máquina pública. Isso tem que ser muito ali está muito no nosso alinhamento ali de definição de prioridades, né? Eu trouxe uma apresentação, mas eu nem quero me ater muito a ela, mas se pudesse colocar aqui para mim, e aí fazendo um link em relação a essa fala, né, a esse desafio da transição, eu acho que a gente tem que trazer 2 grandes pontos aqui para a discussão, né? O primeiro é a questão da desigualdade social da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem uma cidade extremamente desigual. A gente tem uma cidade que ela é uma cidade que tem uma distância, né, entre, quando a gente vai olhar um indicador, por exemplo, como de mortalidade infantil, a gente vai olhar Santa Cruz e comparar com a Zona Sul, a gente tem uma mortalidade infantil 3 vezes pior em Santa Cruz do que na Zona Sul. Isso é uma desigualdade que a gente já sabe que o Rio de Janeiro e o Brasil tem isso como infelizmente, ainda como uma marca, mas é algo que a gente tem que também ter sempre no nosso foco, né? Como que a gente vai reduzir a desigualdade social que se reverbera em diferentes formas, na falta de infraestrutura, nos indicadores, por exemplo, de saúde e educação muito desiguais no território, né? Isso também tem que estar muito na nossa linha. A gente só vai conseguir alcançar o desenvolvimento sustentável, né, como sempre a gente vem discutindo hoje, se a gente conseguir vencer ou pelo menos reduzir muito a desigualdade, as diferenças sociais entre as áreas da cidade, entre os territórios, mas também entre as classes, entre os diferentes grupos sociais, né, que a gente tem na cidade. E o segundo ponto é a questão climática, né? Então, quando a gente fala, e aí a gente não pode deixar de falar isso, né? Quando a gente fala da cidade do Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer da geografia da cidade do Rio de Janeiro, que é uma geografia altamente particular, né, para grandes metrópoles, porque ela congrega ali maciços, áreas de baixada,
áreas florestadas, áreas de restinga, mas ao mesmo tempo uma densidade de ocupação, uma beleza também, né, de paisagem incrível. Mas, ou seja, a gente tem oceanos, águas, maciços e também áreas ocupadas juntas. E num cenário que a gente vem acompanhando de uma mudança climática cada vez mais crescente, né? As tendências já é inexorável, a gente já não tem uma dúvida, vai haver? Não, ela está posta. Ao estar posta, qual é o impacto que a cidade tem em relação a esses eventos? É altíssimo, dada a sua geografia, né? Então os eventos tendem a ser cada vez mais extremos, concentrados no tempo, concentrados no espaço, como a gente viu agora recentemente em Petrópolis, e a gente não pode, de uma certa maneira, negligenciar esse aspecto. Então eu diria que esses dois pontos, né, tanto a questão da desigualdade social, né, e também o aspecto relacionado às mudanças climáticas, são pontos também centrais à nossa discussão de cidade, à nossa construção de cidade. E aí, trazendo isso para o nosso processo de planejamento, como é que eu posso... trazendo isso para o nosso processo de planejamento, a gente tem que estar muito atento a esses grandes desafios. E, novamente, eles precisam estar ali como sendo um orientador da nossa ação como cidadãos, cidadãs e agentes públicos. E, para isso, a gente tem, como grandes cidades, como uma grande cidade que somos, nós temos um sistema complexo de planos e camadas de planos diferentes e que a gente precisa estar sempre atento a essas camadas, né? Eu, como coordenador do escritório de planejamento, temos lá um pouco essa missão, né? Isabela está aqui, Isabela comigo, do EPL, do escritório de planejamento. A gente precisa sempre estar pensando em quais são os grandes desafios da cidade, quais são os grandes pontos que a cidade precisa melhorar e que a gente não pode perder de vista e como é que a gente vai alcançá-los, porque mais do que simplesmente saber onde a gente quer chegar, a gente tem que construir o caminho para chegar lá, né? Então a gente tem uma série de planos e a gente tem algo muito importante que a agenda global traz para nós, que são os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS, que são muito mais do que 17 caixinhas. Eles são 169 metas, eles são 200 e tantos indicadores, que são validados em nível global, né? Então a gente precisa usá-los como referência. O que a gente fez ao longo desses últimos anos e que foi referendado em junho do ano passado com a publicação do Plano de Desenvolvimento Sustentável? Foi trazer essa agenda para a realidade da cidade do Rio de Janeiro. Então a gente tem uma agenda global, mas na realidade nós temos a agenda local dos ODS, que são definidos aqui no Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática, né? Então a gente tem lá, dos 17, a gente chega a ter uma atualização da visão da cidade para 2050, ou seja, a cidade quer ser neutra em carbono em 2050. Isso não é uma exclusividade do Rio de Janeiro, isso é uma condição que está se colocando em nível global da discussão internacional, né, para que a gente possa evitar os impactos, ou pelo menos mitigar, né, diminuir os impactos das mudanças climáticas. Mas não é só esse compromisso, né? A gente tem que reduzir as desigualdades, a gente tem que melhorar a condição de emprego e renda e uma série de outros aspectos que estão aqui colocados nessa visão. Então a gente tem, claramente, né? Não está dando para, acho que, ler muito, mas a gente tem os aspectos de mudanças climáticas e resiliência, a gente tem igualdade e equidade, a gente tem a questão de cooperação e paz, né? É um aspecto também que a gente tem que sempre trazer para a discussão, né? Os níveis de violência ainda na cidade são extremamente elevados, a questão, aí violência de várias naturezas, né? Como contra grupos específicos, mas também do ponto de vista da violência no trânsito, da violência, enfim, por áreas, né? Por territórios em vários pontos da cidade, né? Então cooperação e paz é um outro ponto. E como é que a gente faz isso tudo sem mudar a governança? Não tem como, né? A gente precisa refundar a governança pública, especialmente, mas não só a pública, porque quando a gente fala desses desafios, não é só um desafio de prefeitura, é um desafio da cidade. Então a cidade precisa ser mais cooperativa, essa questão o João e o Marcelo trouxeram da inteligência coletiva, do capital social, esses aspectos precisam estar na nossa discussão, né? E a gente precisa estar fortalecendo esse aspecto de cidadania
das pessoas. E aí um ponto que eu sempre trago, que eu acho extremamente relevante, é o processo de participação social. Então, para planejar qualquer coisa, a cidade sempre precisa ouvir os seus cidadãos a priori, né? Ele precisa estar com uma escuta atenta, ativa, porque ninguém melhor do que o morador da cidade, o cidadão e cidadã dos diferentes bairros sabem o que a impacta, né? Ou o impacto. Então, a gente fez nesse processo de construção do planejamento, seja do plano de desenvolvimento sustentável, seja do plano estratégico, que é o nosso, eu sempre brinco com isso, no nosso primeiro pit stop dessa visão de 2050, né? Como é que a gente vai chegar lá em 2050? Se eu não dou o primeiro passo, que é aqui 2024, o governo atual eleito, né, do prefeito Eduardo Paes, ele tem uma grande responsabilidade, que é dar esse primeiro passo, e isso está colocado no planejamento estratégico, né? São as grandes entregas da cidade que nos permitirão construir a base para que a gente consiga alcançar lá 2030, os objetivos de 2030, os objetivos de 2050. Tá? Então a gente envolveu muitas pessoas, a gente construiu esse processo coletivo, de maneira bastante coletiva. A gente usou uma ferramenta que é o Participa Rio, inclusive convido todos a vocês a entrar na ferramenta, né? Tem lá uma série de, enfim, consultas, algumas, não sei se uma série, mas algumas consultas em andamento. A gente teve uma preocupação muito grande de envolver os jovens e os adolescentes, né, de uma maneira geral, crianças e adolescentes no processo de construção do plano. Então criamos aí o Susteco, que é o mascote do plano, né? Fizemos uma série de capacitações também, com apoio da Agência das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos, né, que é a ONU Habitat. Fizemos também parcerias com a C40, que é uma organização internacional de grandes cidades voltadas ao combate às mudanças climáticas, né? E a gente fez todo esse processo de uma maneira que a gente pudesse estar sempre engajando socialmente as pessoas, e especialmente crianças e adolescentes, através da rede municipal de educação. Então isso é um outro ponto que eu acho que é muito importante para esse processo aqui, para essa discussão que a gente está trazendo. Como é que a gente engaja as pessoas? Como é que a gente faz com que mobiliza os cidadãos e cidadãs para que eles se sintam parte de algo? E aí a gente sempre lembra da Secretaria de Educação no sentido de nós temos uma rede de 650 mil alunos em escolas públicas. Nós temos a maior rede de escolas da América Latina, né? Então, que estão capilarizadas no território. Então, em todos os bairros e regiões da cidade do Rio. Então, é muito importante a gente ter muito essa visão de como é que a gente integra com as comunidades escolares, com o entorno, com todo aquele grupo, né, de pessoas que não é só a equipe da escola, muito menos só os alunos, mas sim os responsáveis e também a comunidade escolar de uma maneira geral. Então, se a gente fala só dos alunos, são 650 mil. Se a gente traz os professores, são mais 40 mil. Se a gente está falando ainda de um universo de responsáveis, a gente está chegando a quase que metade aí da população só da cidade do Rio de Janeiro, né? Então isso é extremamente importante, esse engajamento é extremamente importante. Foram feitos também vários jogos, enfim, processos de engajamento presencial e online. E aí, eu sempre também falo desse processo, que foi o dia D, né, que a gente construiu uma atividade com as crianças, né, da rede. Então foram mais de 40 mil trabalhos avaliados do olhar da criança sobre a cidade, né? E a gente já ouviu falar sobre isso, tá? Isso não é nada novo. Mas o que é novo? O novo é a forma como a gente fez, né? A gente não só ouviu as 40 mil, mas a gente tabulou, georreferenciou e sabe hoje quais são os interesses por cada uma dos bairros ou até mesmo das escolas da cidade. Então, ter essa lógica, aí fazendo um link com a mesa anterior, né? Ter essa lógica racional de assim, olha, eu estou ouvindo, mas eu estou ouvindo com pragmatismo, critério e base de dados associada, que me permita depois tratar e trabalhar esse resultado. E depois gerar uma efetividade da política pública específica para cada bairro e para cada território. É isso que a gente está falando, né? Como é que a gente consegue trazer efetividade, né? E aí foi um trabalho incrível, com muito, enfim, as crianças nos fazem aprender muito, né? Elas têm uma outra visão de cidade. E é muito legal a gente saber e ter a humildade de entender que a gente não sabe tudo, né? A gente precisa estar ouvindo e estar trazendo isso de uma maneira bastante clara.
E aí a gente chega ao resultado do plano. São 5 grandes áreas, né? São grandes temas, como eu já tinha falado, mas são cerca de 134 metas para 2030, é a nossa agenda 2030, são mais de 900 ações com marcos temporais para serem realizadas até 2030, com o objetivo de fazer com que a cidade alcance o desenvolvimento sustentável. E aí, enfim, aqui tem uma série de materiais, isso vai estar disponível na apresentação, a gente disponibiliza para todos e todas, né? Mas o importante é que a gente, hoje, a partir do momento que a gente constrói essa base, né, e a gente fala, bom, como é que a gente vai chegar lá? Do ponto de vista de mudanças climáticas, nós trabalhamos em 3 grandes eixos, né? O eixo de mitigação, que é reduzir as emissões, reduzir a quantidade de gases de efeito estufa que são lançados na atmosfera, a adaptação às mudanças do clima, então considerando que é inexorável, vamos ter impactos, mas a gente precisa se adaptar a esses impactos, senão vamos ter mortes e vamos ter, enfim, danos, prejuízos econômicos de várias naturezas. E inclusão e equidade, considerando que, do ponto de vista de mudanças climáticas, mas não só desse ponto de vista, as áreas mais vulneráveis são as mais impactadas, né? Então a gente trabalha com essas 3 premissas e trabalhamos também com a definição de corredores de ação, né, ou corredores de implantação desse processo de desenvolvimento sustentável, né? Então a gente fala de corredores azuis, corredores verdes, marrons e laranjas, cada um com seu respectivo critério. Foram usados bases de dados, foi feito de uma maneira bastante metodológica, né? A gente cruzou informações, várias áreas. Então, por exemplo, só para dar uma clareza aqui do corredor laranja, estou vendo lá o nosso colegas da ciência social, a gente usou bases da assistência social relacionadas ao CadÚnico para poder fazer avaliações das áreas mais vulneráveis que tinham quantitativo de pessoas em situação de vulnerabilidade maior. No caso dos corredores verdes, a gente fez um estudo que está aqui até um pouco mais à frente. A gente fez um estudo de copas das árvores da cidade do Rio. Então a gente pegou as imagens de satélite da cidade, né? A banda infravermelha das imagens, buscamos lá junto ao EPP essa banda, tratamos essa informação e aí geramos todos os níveis, todas as copas de árvore em logradouro público para saber quais eram as áreas com menor cobertura de sombra e maior cobertura de sombra, né? Então aí aqui nesse mapa vocês veem áreas muito áridas, né, que não tem praticamente árvores, muito vermelho, em tom de vermelho muito escuro, né, por exemplo a maré, e áreas que você tem ali não ainda a situação adequada, né, mas uma situação menos pior, vamos dizer assim. No caso da P3 aqui, a falta de arborização é algo que é muito... A P3 é a Zona Norte, né, é muito mais crítica, né? E a gente tem essa avaliação para a cidade toda. Então a gente está falando de planejar com efetividade, com dado, com informação, com qualidade e com bons resultados, né? Enfim, e aí também tivemos, aí com o apoio da C40, alguns estudos específicos relacionados aos principais perigos climáticos que a cidade tem. Então, são esses 4 aqui, né? Então a gente está falando de inundações, deslizamento, ondas de calor e ressacas. Esses são os que mais afetam a cidade. Existem outros, né, como, enfim, secas e outros, mas esses são os que a gente se ateve, que são os que de maior impacto. E foi feita uma avaliação para cada um desses impactos, para a gente entender, olha o seguinte, olha, a vulnerabilidade da cidade é essa, os cenários são esses futuros. Isso a gente trabalha muito no planejamento, né? A gente precisa olhar o cenário demográfico, a gente precisa olhar o cenário econômico, o cenário, enfim, social, enfim, vários tipos de cenários são importantes para a gente poder planejar. E, em cima disso, a gente fez uma avaliação de impacto, quais seriam as áreas mais impactadas, por exemplo, por aumento de temperatura. Quando a gente vê aqui o laranja escuro, né, e o tom de vermelho, a gente está falando de níveis altos ou muito altos de impacto, né? Então a gente está falando de uma cidade, a maior parte da cidade com nível alto, algumas áreas da cidade de nível muito alto, e além disso ainda tem uma categoria aqui extrema que não dá para ver nessa escala, tá? E assim para tudo, né? Então, elevação do nível médio do mar, deslizamentos de terra, inundações, e aí a gente chega, né, nesses cenários, né, de, olha, bom,
como é que a gente vai se desenvolver como cidade daqui para frente. E aí eu vou parar por aqui para a gente poder ter aí a nossa rodada de discussão, mas eu acho que a gente tem que sempre ter isso em mente, né? Aí é um pouco experiência de um técnico da prefeitura, de quase 15 anos de casa. A gente tem que planejar, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar os cenários, mas sempre com o pé no chão, com pragmatismo, de assim, bom, ok, vamos planejar, mas como é que a gente vai chegar lá, né? Não adianta eu dizer, vou neutralizar as emissões sem olhar como é que eu elevo essas emissões ao longo do tempo. Quais são os cenários de emissões? 30% das nossas emissões são da siderurgia, né? Como é que eu reduzo a desigualdade econômica, né, ou a desigualdade social, sem olhar os dados que o Marcelo está trazendo aqui para a gente, né? Como é que eu olho a cidade, como é que eu vou ser uma cidade melhor se eu não considero que há uma transição demográfica forte em curso, com a cidade do Rio de Janeiro tendo um alto nível, né, uma maior proporção de idosos entre as capitais, né? Como é que eu não vou ter uma atenção especial a isso? Como é que eu não vou ter uma atenção especial à juventude que tem um papel fundamental nessa virada de chave de cidade, né? Eu tenho que olhar esses aspectos para que a gente consiga, de fato, alcançar o desenvolvimento sustentável. Obrigado.